noite. Boa noite a todos e a todos. Boa noite. Vamos iniciar mais uma live aqui de lançamento. O Frederico já está aqui. Frederico, tudo bem? Olá, deixa eu... Tá conseguindo me escutar? Tá me ouvindo Daniel, bem? tudo bem? Eu tô ouvindo bem, tu consegue me ouvir? Tá, consigo. Só que o seu vídeo tá de lado. Tá de lado, vamos acertar isso aqui então, peraí. Eu vou convidar o Luiz aqui. Beleza. Aqui, Luiz. Ótimo. Convidei o Luiz aqui também. Beleza. Agora acho que tô retinho, né? Não, o celular tá caindo, eu vou acertar ele aqui só um pouquinho. Tá. Deixa eu ver aqui, convidar o Luiz. Por que o Luiz não entrou? Aqui não tá. O Luiz não tá entrando aqui. Acho que o Luiz aqui está informando que... Vamos tentar mais uma vez aqui. Opa, agora foi. Agora foi. Grande Luiz, como é que tá, cara? Grande, como é que estamos? Tudo certo? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo tudo certo. Tá Acho que a funcionando bem. conexão, acho que a conexão do Frederico que não tá boa. Ela tá dando uma... Eu até coloquei aqui, cara, no 4G, porque é mais garantido por hora, né? Pô, só estamos esperando aí o professor Badaró. Tranquilo. Deixa Vamos eu ver ver o aqui se ele que o já Frederico consegue. Eu acho que ele saiu ali, eu acho que saiu. deve estar retornando aí. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo novamente aí. Tá. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo, cara. Essas coisas tecnológicas é sempre aquele, no início, aquela sensação assim, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas no final sempre Sempre funciona. dá, É, sempre dá certo. mas é Vamos ver se o aquela apreensão, né? Esses eventos virtuais, assim, a gente fica meio apreensivo. Bah, será que vai dar tudo certo? Eu convidei o Frederico de novo aqui, cara. Tá. Vamos ver se ele consegue entrar. Deixa eu só ver se eu coloco no Wi-Fi. Não, acho que meu Wi-Fi tá bom aqui. Eu tinha colocado no 4G só para garantir, mas ele funciona bem. Beleza. Esperar os nossos Cê- convidados aí. Tô vendo que tem várias pessoas entrando aqui. Já viu o Siviero, o Haas. Pois é, cara, eu não estou conseguindo convidar o Frederico aqui. Quer dizer, eu estou convidando aqui, só que não está dando para entrar, cara. Parece que ele não Cara, está conseguindo entrar. tava dando. Eu pedi para entrada, eu solicitação inválida, e aí depois de um tempinho ali funcionou. Eu acho que tu tinha mandado o convite e eu tava pedindo para entrar, eu acho que deu uma. Pois é, o Frederico aqui está dando que não estou conseguindo convidá-lo. Ele podia pedir para entrar, né? É, Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Tentei aqui mais uma vez. Ah, tá entrando agora. Ótimo. Agora deu. maravilha. O Frederico aqui está dando que não estou conseguindo. Deu certo aí, Frederico? Eu só quero aguardar um pouco o professor Badaró aí, antes de iniciarmos, mas desde já agradecendo a vocês pela aceitação do convite aí, Luiz. Principalmente a você aí, nosso
companheiro de projetos. Não, Mais um que a gente sempre consegue uma encerrar. parceria que rende muitos frutos, né? Frederico também, um parceiro que tá em todas, né? Oi, pessoal, agora vocês estão me ouvindo? Tá adequado o áudio? Tudo Tá certo. ótimo. Tudo certo. Tá ótimo. Tá. Eu tô com um sinal meio ruim aqui, é um dia chuvoso. Normalmente, quando aqui o dia é assim, o Luiz sabe, né, Luiz? É. A internet não nos ajuda muito, mas vamos ver se a gente consegue Ela dá uma ficar por oscilada, aqui. mas agora tá bom. Não sei se tu tá no 4G, no Wi-Fi mesmo. Eu botei no 4G, agora eu botei no 4G. Eu tentei o Cara, Wi-Fi. 4G quando tá oscilando muito é melhor, porque o Wi-Fi aí acaba saindo e entrando, porque quando fica muito fraco o sinal, acaba saindo e entrando do Instagram, aí dá uma quebrada, né? Exato. Está ótimo. Vamos ver se assim nós vamos. Temos só que aguardar aqui o professor Badaró. Vamos aguardá-lo, sim, sim. Você falou para ele, Luiz, que ele teria que entrar aqui no chat? Falei. Deixa eu até ver aqui se no meu WhatsApp aqui. Esperar aí que ele... Esperar aí ver se ele consegue entrar para a gente já iniciar. E, Frederico, quando eu te convidei, teve alguma falha para aceitar o convite? Não. Eu acho que o que houve ali foi a questão do Wi-Fi mesmo, que ele entrou com o convite na hora no celular, mas aí o sinal estava muito ruim. Eu tentei no computador e não deu, né? Óbvio. E aí voltei para o celular com o 4G. E aí a coisa funcionou. Tranquilo. Agora o Luiz que caiu. Aqui Pois o professor Gustavo entrou. Peraí, deixa eu já convidá-lo aqui. Convidar o Luiz. Peraí. Aí, Luiz, eu acho que o professor Badaró já está no chat aqui. Eu vou ver se eu consigo... Como eu tô no celular aqui, eu tive que sair ali para falar no WhatsApp. Aí vou ver se eu consigo convidá-lo aqui. Isso. Convidei, vamos ver se dá certo. Deixa eu ver aqui mais uma vez. Hein, Frederico, a gente estava comentando, é sempre uma emoção esses eventos virtuais para ver se as coisas vão dar certo no início e até o final, né? É sempre uma emoção, não adianta. eu acho que para quem organiza para a gente que participa também, né? Tu não sabe se daqui a pouco tu tá falando e não tem ninguém te escutando mais, porque o sinal caiu e tal. Mas pelo menos por enquanto a gente está aqui, né? Não, vai dar tudo certo. Conseguiu, Daniel, enviar ali? Eu consegui, enviei, mas... Deixa eu ver aqui. O professor parece que saiu do chat. Deixa eu tentar mais uma vez. Aqui. Tô tentando convidar, mas... Ó, não está conseguindo, está dando aqui a mensagem que não está conseguindo participar. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. De repente ele está solicitando a entrada ali, né? Tem um botãozinho ali embaixo que é o mais, e aí quando aperta no mais e na câmerazinha ali, ele gera o pedido de entrada, né? Ó, eu acho que o professor entrou ali. Entrou? Aí, pronto. Deu certo agora. Professor. Agora. Tudo bem? Professor? Como é que vai? Como é que tá, professor Badaró? Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Estamos só aguardando o senhor para começar aqui nossa... Eu acabei me atrasando no trânsito aqui, eu fui para casa. Não, tudo certo. Deu certo aqui, professor. Mas aqui é só agradecê-los realmente em nome do Instituto de Direito e Inovação, em nome do IDI. Agradecer a presença de vocês. E teremos aqui mais uma live de lançamento do nosso livro, né, Luiz? Livro que coordenamos, o Justiça Consensual, Acordos Criminais, Cíveis e Administrativos. É um livro que o professor Badaró e a honra de participar, com 2 textos sensacionais sobre colaboração premiada.
Nós tivemos já 2 lives de lançamento, uma primeira em que a gente discutiu um pouco o projeto do livro, né, Luiz? Eu, você e o Ronaldo, os co-coordenadores. E uma segunda live em que nós discutimos um pouco sobre o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E falamos um pouco também sobre um processo de produção acadêmica do professor Scarance, lá na Universidade de São Paulo. Foi bem interessante, professor Badaro. A gente falou um pouco sobre as mesas de processo penal da Universidade de São Paulo, e o professor Scarance, junto com o professor Magalhães e a professora Ada, foram um dos primeiros autores a falarem sobre a justiça consensual. Inclusive, na defesa da tese do Ricardo, o professor Scarance confirmou isso, né, que ele é professorado, o professor Magalhães, quer dizer, confirmou que ele é professorado e o professor Scarance foram um dos primeiros a falarem sobre isso, que era, inclusive, na época, na década de 90 ali, era um sacrilégio se falar em consenso dentro do processo penal. A gente estava saindo de um regime de ditadura e os advogados todos, né, os aplicadores de direito eram muito ciosos pelos direitos e garantias individuais ali, e o acordo e os acordos, a justiça consensual, havia uma certa renúncia a determinados direitos liberais iluministas. Então foi bem interessante, a gente conversou um pouco sobre a produção, esse processo de produção do professor Scarance, cuja obra, a quem a obra é dedicada, né? A obra é dedicada ao professor Scarance. Mas eu já passo, primeiro gostaria de agradecê-los mais uma vez, em nome do Instituto de Direito e Inovação, apresentá-los aqui, apresentar o Luiz é co-coordenador da obra, é procurador da República, colega nosso do Ministério Público Federal e é professor e doutorando em processo penal pela Universidade de São Paulo. O Frederico Valdez é juiz federal, é professor da Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e é mestre e doutor também. E o professor Badaró, Gustavo Badaró, que tem o privilégio de ser orientando junto com o Luiz e que é professor titular da Universidade de São Paulo e advogado. Luiz, eu já te passo a palavra para nós podermos iniciar aí nossas discussões sobre o tema especificamente, que é colaboração premiada, e de forma mais específica os textos que foram produzidos pelos professores. Obrigado, Luiz. Valeu, Daniel, obrigado. Boa noite a todos e a todas. Queria saudar, em especial, nossos 3 colegas participantes aqui, o Daniel, que é um queridíssimo amigo, parceiro de várias empreitadas, o professor Gustavo Badaró, que é um gigante do processo penal, né? Nada menos, nada mais que o professor titular da USP, então é uma grande referência para todos nós que estamos aqui. E o Frederico também, que é um grande professor, um querido amigo, que eu sempre aprendo muito. E então, no nosso clima aqui de informalidade do Instagram, eu acho que essa é o mote, assim, um clima mais informal, né? Eu vou funcionar aqui como mediador, na verdade, e a gente vai debater assim, os textos do professor Gustavo Badaró e do professor Frederico. E aí, qual que é a dinâmica que a gente vai aplicar aqui? Eu vou fazer umas perguntas diretivas até para o pessoal que está nos assistindo conseguir contextualizar assim, os textos. Vou começar com o professor Gustavo Badaró, pode ser? E depois eu passo para o texto do Frederico. Começo com as perguntas do professor Gustavo, aí o professor Gustavo faz as suas considerações, depois a gente pode, se tiver alguma dúvida do pessoal, se quiser colocar no chat, fiquem bem à vontade, ou nossa mesmo. Se surgir alguma pergunta, a gente pode, no nosso clima aqui de informalidade, fazer sem problema nenhum. Então, eu já vou começar, sem maiores delongas, para a gente não perder tempo, e a gente ir direto para o conteúdo. E só com relação à obra, essa obra me deixou muito feliz, porque a gente conseguiu, que nem eu falava na primeira live, conseguiu juntar autores assim de primeira grandeza e passar por todos os temas, assim, digamos, principais da justiça consensual, tanto no plano penal quanto no plano civil. E o prefácio realmente do professor Scarance é muito significativo, que o professor Scarance foi um precursor em várias matérias, inclusive nessa que a gente está tratando aqui. Então fica também esse meu registro. Então, o texto do professor Gustavo Badaró é sobre o ato de homologação judicial do acordo de colaboração premiada. E aí, partindo do texto do professor Gustavo, eu queria fazer 3 perguntas assim, diretivas, óbvio que aqui não tem uma limitação temática, né? Para a gente dar o start aqui no nosso bate-papo.
primeiro, na linha do texto, eu queria saber, assim, do professor Gustavo, queria pedir para o professor Gustavo trabalhar a questão de se a natureza jurídica do ato de colaboração, de homologação do acordo de colaboração premiada é um ato mais de jurisdição voluntária ou ele tem natureza jurisdicional? Esse ato de homologação, assim, ele tem uma análise de méritos, digamos assim, ou ele é mais uma verificação formal lá dos requisitos da lei? E aí, encadeado com essa primeira pergunta, a segunda pergunta, que eu acho que é uma pergunta muito interessante, especialmente para o professor Gustavo, que é um grande especialista no tema da prova, é se o juiz faz alguma incursão no âmbito probatório. Se o juiz faz alguma verificação probatória no âmbito da homologação do acordo de colaboração, ou, em outras palavras, se exige uma base factual mínima, a gente tem que perscrutar uma base factual mínima, e se sim, se a resposta for positiva, qual que seria o estándar de prova que a gente poderia aplicar aí? Se a gente tem que fazer um escrutínio, por exemplo, se aquilo lá é uma infração criminal e qual é a repercussão disso em termos de autoria e materialidade, qual é o estándar de prova que a gente precisaria usar, ou deveria usar, né, já que a gente não tem um estándar positivado, uma terceira linha de pergunta. E a última pergunta é também linkada com essas duas, mais que a primeira, qual é a força vinculante da decisão que homologa o acordo? Em outros termos, se o juiz que profere a sentença lá posterior pode rever as questões ligadas à regularidade, à voluntariedade, à legalidade. Por exemplo, o regime de cumprimento de pena homologado no acordo, ele poderia ser revisto lá na sentença. Então, eu acho que com isso a gente tem um panorama, assim, do que o professor Gustavo já está por escrito lá, mas também da possibilidade da gente ouvi-lo, que é sempre um grande prazer, assim, o professor Gustavo é daqueles professores com P maiúsculo, né? Fala muito bem, escreve muito bem, então... professor Gustavo, muito obrigado pela aceitação, por estar aqui conosco, por ter aceitado participar do livro, e a palavra é sua. Luiz, boa noite. Eu que agradeço o convite. Seja o convite para participar desse nosso encontro e as palavras elogiosas. Gostaria de cumprimentar também o Frederico, que o Frederico, eu li o Frederico antes de conhecer o Frederico. Isso já mostra a importância da obra. Quando eu fui dar um dos primeiros cursos sobre colaboração premiada na Fundação Getúlio Vargas, foi o Rodrigo de Grandes, nosso amigo do Ministério Público, que indicou, eu não conhecia a obra, ele falou, olha, tem essa obra aqui que é excelente, a gente tinha praticamente artigos, pequenos ensaios sobre a colaboração premiada, e o Frederico já tinha um trabalho muito denso e cada vez melhor, agora já atualizado com a nova sistemática. É um prazer participar desse debate e cumprimentar o Frederico. Gostaria também, Luiz, antes de começar a falar, de enaltecer o papel da professora Ada Pellegrini Grinover, do professor Antônio Magalhães Gomes Filho e do professor Antônio Scaranci Fernandes, em tema de abertura para a justiça consensual no direito processual brasileiro. É claro que não é um tema de aceitação geral, como praticamente nenhum tema mas e vejam a atualidade e a perspicácia em perceber a importância da novidade. O projeto de lei, que foi o primeiro projeto de lei que depois redundou na Lei 9.099, que é de 95, ele foi um projeto que foi fruto de uma comissão de juristas que foi apresentada em 1989. Né? O Código de Processo Penal italiano, que trouxe um aumento dos institutos negociais, principalmente dos países de tradição romano-germânica, é um código de 88. Né? Então, vê a extrema atualidade e a preocupação desses professores com os novos institutos. E com algum tempo de transição legislativa, acabou virando lei em 95. Né? E esse avanço cada vez maior da justiça negocial, independentemente dos problemas que ela tem, e não há como negá-los, como também tem a justiça, vamos chamar assim, conflitiva, a justiça de partes antagônicas. Né? Quando nós criticamos a justiça consensual e falamos que ela suprime garantias, etc., parece que nós vivemos num mar de mil maravilhas no processo tradicional, em que todas as garantias funcionam plenamente,
né, em que o processo é eficaz, funciona inclusive para investigar, processar e punir com garantias, mas com efetividade também as violações de direito, e que, nossa, a justiça consensual veio destruir um céu de mil maravilhas. Nós sabemos que não é a verdade. Especificamente nesse texto, a minha ideia foi preocupar em analisar esse ato específico, o acordo, o ato homologatório do acordo de colaboração premiada, quanto à sua natureza e a sua estabilidade. É claro que para isso eu lancei mão de uma série de conceitos, que é homologação, o que é preclusão, o que é coisa julgada, e digo isso porque é fundamental que nós conheçamos e trabalhemos com esses conceitos, e a simples adequação classificatória de definição de natureza jurídica não é pouca coisa, né? Me lembro de um outro grande mestre, o professor Cândido Rangel Dinamarco, que dizia que é possível medir o grau de avanço de um determinado ramo do conhecimento ou de uma ciência por ele ter um vocabulário mais ou menos bem elaborado e definido, com conceitos claros, definições unívocas, né? Então, também definir natureza jurídica, distinguir conceitualmente institutos diferentes, é algo importante. Mas a ideia foi uma ideia muito mais simples, né? A ideia foi preocupar-me com disciplinar os efeitos práticos que isso tem, e me parece que são vários efeitos práticos, né? Então, definir a natureza do ato homologatório para quê? Só para ter mais uma classificação? Não. Para verificar se esse ato é ou não de jurisdição voluntária, como você perguntou, para, a partir de conceitos que definem o grau de estabilidade da decisão de jurisdição voluntária, verificar se esse grau de estabilidade era adequado. Definindo um certo grau de estabilidade, a preocupação correlata era e como atacar, como impugnar esse ato e quem pode impugnar. Então, a preocupação foi uma preocupação eminentemente prática. Respondendo mais diretamente à sua primeira pergunta, ele é um ato de jurisdição voluntária, o ato de homologação, eu diria que ele é um ato muito próximo da jurisdição voluntária, né? Há uma série de atos cuja liberação da eficácia jurídica, justamente por envolver direito de alta significação social, eles dependem que a esse ato, normalmente de particulares, eu agregue uma vontade estatal. E isso, no acordo de colaboração premiada, é bastante importante na medida em que, por expressa previsão legal, o juiz não participa da fase de negociação. Então, ele é alijado corretamente da fase de negociação para preservar a sua imparcialidade. Então, eu tenho um negócio de partes, né? Lembrando de conceitos muito tradicionais, Carnelucci distinguia a jurisdição contenciosa da voluntária, dizendo que na jurisdição contenciosa o que há é uma lide, que todos nós sabemos, de todas as dificuldades do conceito de lide, e que na jurisdição voluntária o que há é uma fé, um negócio. E hoje falamos tanto em a colaboração premiada como um negócio jurídico, processual, embora normalmente assinado na fase pré-processual. Chiovenda, no seu conceito tradicional, dizia que na jurisdição voluntária não é o juiz que atua a vontade concreta da lei, são as partes que atuam a vontade concreta da lei. Apenas adere àquela manifestação da vontade de partes, conferindo-lhe uma autenticação jurisdicional, né? Pontes de Miranda falava que na jurisdição voluntária o ato do juiz jurisdicionaliza aquele acordo entre as partes para liberar a sua eficácia. Então, eu diria que a colaboração premiada tem praticamente tudo de jurisdição voluntária. É uma situação em que os atores do processo penal ou da fase pré-processual, mas de qualquer forma, Ministério Público e imputado, né? Vamos tratar o imputado no sentido amplo, pode ser o imputado na fase pré-processual, onde normalmente os acordos são celebrados, ou o imputado já acusado na fase processual, não vão atuar como partes antagônicas, mas vão trabalhar juntos, né? Colaborar, laborar, trabalhar em conjunto, um com o outro, e não um contra o outro. E, portanto, eles definem os termos do acordo. Mas é preciso ter um acordo de alta significação social, nós vamos trabalhar com penas, com redução de pena, que eu tenha uma chancela jurisdicional. Eu diria que talvez nesse ponto, e respondendo à primeira pergunta, a única diferença fundamental do acordo de colaboração premiada e consequentemente, do seu ato de homologação para o ato de homologação de um acordo de jurisdição voluntária é que os atos de jurisdição voluntária são normalmente atos de particulares. E no acordo de colaboração premiada, um dos sujeitos é o Ministério Público. Então,
Mas mesmo hoje, com certo avanço da ideia de disponibilidade de certos bens públicos, etc., talvez no futuro a jurisdição voluntária não seja uma jurisdição só de acordo estrito entre particulares. Né? Isso, essa natureza homologatória nos leva à sua... e, portanto, e concluindo, esse não é um fenômeno só jurisdicional, né? Existem outras situações de negócio de partes que o Estado exige que um agente estatal intervenha. Em alguns casos, essa intervenção é uma intervenção por agente jurisdicional, daí eu tenho os atos de jurisdição voluntária. E na modalidade, embora a palavra homologação seja bastante utilizada em sentidos muito distintos no ordenamento jurídico, a homologação costuma se referir a essa aprovação que uma terceira pessoa faz de atos de outrem, uma terceira pessoa estatal, aprovação essa que é uma aprovação a posteriori, depois do ato já realizado. Né? Muitas vezes eu tenho a autorização, como essa manifestação de um terceiro sobre negócio de partes prévia, e eu tenho a homologação como um ato posterior. Então, eu diria que tem muita semelhança com o ato de jurisdição voluntária. Eu diria que ele em si é totalmente igual ao ato de homologação da jurisdição voluntária. A diferença está no conteúdo do negócio homologado. Enquanto o negócio homologado na jurisdição voluntária é um negócio de particulares, o negócio homologado no acordo de colaboração premiada é um negócio entre um particular e um agente estatal. Isso nos leva à sua segunda pergunta. O que o juiz aprecia para homologar o acordo de colaboração premiada? Vai ter influência também no grau de estabilidade desse ato homologatório. Bem, em regra, está na lei, o juiz aprecia a voluntariedade, a legalidade e a regularidade desse ato. Com o reforço do pacote anticrime, né, que o juiz deve verificar também a adequação dos termos do acordo aos fins previstos na lei, embora, obviamente, aqui não é ainda uma análise efetiva a realização daqueles escopos, porque isso é previamente, mas verificar se os termos do acordo são compatíveis com o que a lei prevê nos 5 incisos do caput do artigo 4º como escopos da colaboração premiada, legalidade, regularidade e voluntariedade desse acordo. Então, é semelhante ao que nós chamamos de um juízo de prelibação. Ele não avança no mérito do acordo, não me parece que caiba ao juiz analisar se o acordo está muito benevolente para o acusado, se o acordo é muito severo, se foi um bom negócio porque a redução da pena era boa, ou se foi um mau negócio porque ele poderia ter obtido uma substituição de pena privativa de liberdade por outra natureza. Embora aqui, nesse ponto, e vamos pensar num acordo de redução de pena, já falo da questão da extinção da punibilidade ou da chamada imunidade processual quando não há oferecimento de denúncia, não vai haver processo. Embora aqui nós tenhamos uma abertura, por exemplo, F. Cordeiro, o próprio Frederico, entendem que eu devo analisar uma certa equidade desse acordo em relação com outros acordos e com outros colaboradores. Também não é um problema da colaboração premiada. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, falar que o juiz poderia interferir no mérito do ato administrativo era quase um sacrilégio. Hoje nós vemos aí em ações civis públicas, em ações de improbidade, que nós temos conceitos extremamente dúcteis, como proporcionalidade, razoabilidade, impessoalidade. Então, isso faz parte da legalidade, faz parte de um conjunto constitucional. E é claro que numa situação de extrema iniquidade, eu tenho 2 colaboradores com níveis de colaboração equivalentes. Eu proponho perdão judicial para um e apenas uma redução de pena de 1/3 para o outro. Eu tenho um colaborador que descortinou por ação criminosa até então desconhecida, deu informação dos líderes, forneceu elementos de corroboração e eu forneço uma redução de pena baixa. E eu propuser para ele um perdão judicial. Estas situações limites de quebra de proporcionalidade, de iniquidade, me parecem que podem ser apreciadas pelo juiz sob esse viés. Mas nós vamos ter aí uma zona cinzenta, entre o que é exatamente uma violação desses princípios, o que é apenas o mérito de um bom ou mau acordo, em que me parece que o juiz deve se abster de analisar o mérito desse acordo. A situação é um pouco diferente
em duas possibilidades em que justamente eu não vou ter aquela segunda fase. Porque a lógica do juízo de homologação ser uma lógica superficial, um juízo de prelibação, né? Prelibar, etimologicamente, significa sentir o gosto de algo com os lábios. Quer dizer, você não vai mastigar e sentir todo o gosto, você vai apenas sentir um leve sabor inicial, né? No caso da extinção da punibilidade, e principalmente no caso da imunidade processual, nós estamos falando de decisão que terá uma natureza que, inclusive, fará coisa julgada material, né? Então, aí me parece que o juiz tem que avançar um pouco mais no mérito. Um tema que você me perguntou daí, Luiz, e que é muito caro a você, aos seus estudos, que qual a incursão sobre o conjunto probatório, qual um estándar de prova mínimo que o juiz deve ter para homologar esse acordo. Essa é uma preocupação nos atos negociais, né? Até porque, embora seja negocial, né, ao fim e ao cabo, no final do dia, aquela pessoa vai estar cumprindo uma pena através de um acordo. Na transação penal, claramente eu chamo de pena, né, pena de multa ou pena restritiva de direito. Na suspensão condicional do processo e no acordo de não persecução penal, eu uso um eufemismo de chamar de condições, o que substancialmente equivalem a penas restritivas de direito, né? Então, nestas situações, me parece, e acho que há um certo consenso quanto a isso, que o juiz tem que fazer alguma verificação. E o próprio representante do Ministério Público. Eu, se fosse do Ministério Público, eu pensaria, se este investigado não aceitar a minha proposta de transação penal, eu tenho condição de denunciar, ou eu vou pedir o arquivamento do termo circunstanciado. Se ele não aceitar o meu acordo de não persecução penal, eu tenho condição de oferecer uma denúncia ou não? E, portanto, aí eu tenho que analisar um substrato probatório mínimo, porque se eu falar, não, olha, aqui não dá para denunciar, eu não tenho justa causa, se ele não aceitar, eu vou pedir o arquivamento, não me parece que tem sentido o Ministério Público celebrar um acordo com essa pessoa, vai fazê-la cumprir pena, sendo alguém que, sem um acordo, ele não teria condição sequer de denunciá-la. Na colaboração premiada, nós temos aí um complicador, que é a necessidade de confissão, né? É claro que essa confissão não supre por si só toda atividade de acertamento. No processo penal, mesmo com a confissão do acusado, ele pode ser absolvido. Aliás, a prova provada disso é que nós temos o crime de autoacusação falsa, né? Alguém que se acusa de um crime que não cometeu, por motivos nobres, como proteger um filho, por motivos de coação, porque alguém dentro da cela, quando acontece um crime, o chefe lá da cela fala, pega a faca aqui, toma que o crime é teu, senão você está morto. Mas, enfim, existem confissões falsas. Mas me parece difícil, nesse momento, que o juiz avance nesse mérito, sendo que, na grande maioria, caberá a ele depois, ao final, ao juiz da sentença, não só, de um lado, verificar a efetividade do acordo para liberar o benefício premial, mas para absolver ou condenar, tanto o delator quanto os delatados, né? Então, não me parece que ele deva fazer uma análise tão aprofundada. Talvez nós pudéssemos pensar, ele tem que verificar se há pelo menos elementos indicativos de que esteja diante de uma organização criminosa, né? Porque o acordo de colaboração premiada, todo esse desenho dos artigos 3º, agora 3º a 7º da Lei 12.850 é típico das organizações criminosas. Mas também permanecem ainda válidas as regras da chamada delação premiada, unilateral, etc., para as quais, em alguma medida, as regras da colaboração premiada servem supletivamente. Então, não me parece, pelo menos, não vejo em primeiro lance, pode ser que você me traga alguma situação, outras pessoas tragam, que seria necessário um aprofundamento probatório, uma exigência de um suporte probatório mínimo quanto a ele ter participado de um crime, as pessoas que ele imputam declarações heteroincriminatórias terem participado do crime. Me parece que isso fica para um segundo juízo. Você me perguntou também qual a força vinculante ou o grau de estabilidade desse acordo. No processo civil, há uma grande importância de eu definir um ato como jurisdição voluntária ou não, embora essa importância fosse um pouco maior no Código Abrogado de 73, em razão de que os atos de jurisdição voluntária não fariam coisa julgada material e, portanto, eles não teriam essa imunidade máxima. Embora a doutrina sempre dissesse que o fato de eu não ter a imunidade máxima da coisa julgada material não significa que eu não possa ter algum grau de estabilidade da decisão. Isso vale. Hoje o processo civil tem níveis intermediários de estabilidade,
Mas se nós formos pensar, o processo penal também convive com níveis intermediários de estabilidade, mesmo que não sejam da coisa julgada. E dou um exemplo. Às vezes é curioso quando um cliente vira e fala: poxa, mas arquivou o inquérito, pode ser reaberto o meu inquérito? Eu falo para ele: bom, você está melhor do que quem nunca teve nenhum inquérito. Ele fala: bom, mas como assim? Pô, não faz coisa julgada? Não. Mas eu preciso de uma prova nova para poder oferecer uma denúncia. Então, é coisa julgada material? Não é. Mas eu tenho algum grau de estabilidade. E aquela decisão, de alguma maneira, projeta efeitos para fora do processo. Porque a hora que você oferecer a segunda denúncia, o Frederico vai pegar aquela segunda denúncia e falar: oh, pera lá, mas o Luiz tinha pedido o arquivamento com base num conjunto probatório. Deixa eu ver se tem uma prova substancialmente nova aqui, porque se não tiver, essa denúncia tem que ser rejeitada. O que é isso? É um certo grau de estabilidade. Ah, é coisa julgada? Não, não é coisa julgada. Mas é um grau de estabilidade maior do que o da mera preclusão, que tem efeitos apenas endoprocessuais. Não projetam seus efeitos para fora do processo. Eu vejo que o ato de homologação do acordo de colaboração premiada projeta efeitos para fora do processo, efeitos semelhantes ao de uma coisa julgada material, embora para nós a discussão se ele faz coisa julgada material ou não, do ponto de vista prático, é irrelevante, né? É relevante porque todos sabemos que a única forma de rescindir coisa julgada que nós temos no processo penal é através da revisão criminal, e ela serve apenas para rescindir sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, né? Pois, da mesma forma como do ponto de vista de rescindibilidade, é meio sem sentido você ficar discutindo se uma decisão é absolutória ou extintiva da punibilidade. Nenhuma das duas vai admitir a revisão criminal, né? Então, me parece que ele tem essa estabilidade que projeta efeitos extraprocessuais, e isso é cada vez mais importante diante do que a prática mostrou que se convencionou denominado fatiamento das denúncias. Eu pego situações de crimes que seriam conexos, que deveriam ser processados conjuntamente, não que o simples fato de eu ser mencionado por um delator gere, mas muitas vezes crimes que são conexos, né? Nós vimos na Lava Jato até casos de que membros de uma mesma organização criminosa não estavam todos denunciados na mesma denúncia. Então, nesse caso, não me parece que não haja como... Eu trabalho num caso aqui em São Paulo, que gerou mais de 100 denúncias e que há colaboradores premiados. Por questões internas, essas denúncias acabaram sendo distribuídas para varas distintas, era âmbito estadual, eu não tinha até então varas de crime organizado. Como eu vou dizer que aquele acordo homologado só vai produzir efeito naquele processo em que ele foi celebrado e não vai produzir efeito em outros processos perante outros juízes que tratam exatamente da mesma situação, dos mesmos crimes objetos daquela colaboração. Então, e aqui confesso que terminologicamente para mim não é tão relevante discutir se é coisa julgada material ou não, né? Hoje mesmo no processo civil se fala em coisa julgada, né? Em outros atos, ou que a jurisdição voluntária tem um grau de estabilidade equivalente ao da coisa julgada, mas eu diria que certamente o acordo o ato jurisdicional homologatório do acordo de colaboração premiada tem um grau de estabilidade maior do que o da preclusão, projeta efeitos para fora do processo que devem ser respeitados. A grande questão é, bom, e o juiz da sentença fica vinculado àquilo que o juiz homologatório decidiu, seja ele o mesmo juiz ou seja ele outro juiz, né? Aqui, a mim, parece que até por uma questão sistêmica e de segurança jurídica, a resposta tem que ser sim. A lei agora deixou claro, eu sempre me posicionei assim, contrário a essas penas inventadas para colaboração. Regimes semiaberto, diferenciado, regime não sedimentado, sanções não previstas em lei, que é um tema discutível. Mas eu, por exemplo, se fosse um juiz da sentença, embora não concordasse com essas penas, se tivesse um acordo que previsse essas penas, esse acordo fosse homologado judicialmente, e, portanto, o juiz que analisou, o juiz homologatório disse essas sanções são legais, eu acho que tem que ser cumprido. Exatamente para que o ato homologatório tenha alguma função, né? E aqui também é importante distinguir o que é motivo para atacar como um fato novo aquele ato homologatório do que é o simples inadimplemento, né? Tem havido muito essa confusão. Podemos falar, é um caso de todos, por exemplo, no caso dos irmãos Batista, que se alegava que eles poderiam ter descumprido o acordo, vejam, descumprido, inadimplido o acordo, porque o acordo dizia que eles não poderiam continuar cometendo crimes e o que se falava é que eles teriam praticado crimes depois. Se discutia, bom, o Supremo vai rescindir ou não vai rescindir o acordo? Bom, a questão aqui não é de rescindir, é de dizer o acordo foi cumprido ou o acordo foi inadimplido. Se alguém deixa de pagar aluguéis, ninguém vai dizer o contrato de locação está
deve ser anulado. Eu vou dizer, esse contratante inadimpliu as suas obrigações contratuais, terá a consequência prevista para o seu inadimplemento. Agora, é diferente, por exemplo, eu descubro que aquele acordo é fruto de uma simulação, que há um vício de vontade porque alguém foi coagido a assinar um determinado acordo. Olha, ou você assina esse acordo aqui, e aí só você vai ser processado, mas se não você assinar o acordo, eu vou denunciar tua esposa, eu vou denunciar teu filho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a pessoa acaba assinando aquele acordo. Esse me parece que é um motivo para rescisão do acordo. Né? Fora daí, ele tem que ser respeitado. O que não diminui o papel do juiz no momento posterior. Ao juiz, no momento da sentença, verificar, é o que diz o parágrafo 11, se não me engano, do artigo 4º, verificar o cumprimento ou não do acordo. E aí, é claro, de acordo com o grau de efetividade do cumprimento do acordo, liberar maiores benefícios premiais ou menores benefícios premiais. Então, ele terá um papel significativo. Além, é claro, de condenar e absolver o colaborador ou de condenar ou absolver os delatados. Né? Eu, particularmente, não excluo sequer a possibilidade de que o colaborador possa ser absolvido. Nós não podemos excluir a possibilidade de alguém, por N razões, não tenha cometido nenhum crime, mas opte por fazer um acordo de colaboração premiado. Né? Seja porque o verdadeiro autor do crime está dando dinheiro para aquela pessoa, seja porque ela está ameaçada, seja porque ele fala, você tem mais de 70 anos, para você a prescrição vai ser menor, um monte de coisa vai estar prescrita, etc. E alguém que não é autor do crime, e que o verdadeiro autor do crime possa até fornecer provas de corroboração para aquela pessoa, para parecer que ele sabe de tudo, confesse um crime, e que ao final da instrução o juiz diga, olha, tem a sua confissão aqui, mas tem um monte de prova em sentido diferente, dizendo que o autor do crime é outra pessoa, ou que você não praticou isso. Então, dando uma resposta simples, eu tenderia a dizer que o que foi homologado, ou seja, regularidade, legalidade, voluntariedade, homologado está. Salvo hipótese de fato novo que autorize a rescisão, este ato deverá ser respeitado pelo juiz da sentença. É claro que aqui, e acho que com isso termina essa primeira grande rodada, falei até demais, é claro que aqui do lado do acusado, sempre restará no limite, acusado colaborador, um habeas corpus. Vamos imaginar que eu aceite uma pena que é ilegal, embora sendo ilegal um juiz já homologou, e ainda assim restringe indevidamente minha liberdade. Não me parece que você vai poder dizer, não é cabível o habeas corpus aqui. Eu faço um acordo que diz que não só o fulano vai ter que ficar em prisão domiciliar, como ele vai ter que ficar acorrentado ao pé da cama, sem poder sair do quarto. No final do dia ele vai poder entrar com habeas corpus e vai estar falando, olha, esse acordo foi homologado, o juiz homologou, tal, mas ele é ilegal, cerceia a minha liberdade de locomoção, além do que era admissível, não existe esse tipo de pena também é etc. Mas, enfim, eu acho que, e procuro tentar entender a justiça negocial, que falo para concluir no âmbito, no sentido geral do livro, como ela deve ser. Né? Não me parece que eu possa analisar os institutos de justiça negocial, justiça penal negocial, pensando que tudo que nós estamos tratando, agora vou usar uma linguagem civilista, são normas dispositivas, e que a autonomia da vontade pode fazer o que ela quiser no processo penal. Não, nós temos uma série de normas, até por força do princípio da legalidade, que são normas cogentes, que a vontade da parte não pode afastar a sua aplicação. Mas também não dá para eu trabalhar com justiça negocial querendo pensar numa legalidade nos mesmos moldes pré-1995 e que eu diga, tudo no processo penal está definido pela lei, não há nenhum espaço que a autonomia da vontade possa afastar a aplicação de algum mecanismo previsto em lei. A dificuldade vai ser sempre encontrar esse ponto de equilíbrio. E que concluo dizendo, Luiz, tem que ser encontrado porque é uma questão de sobrevivência. E aqui não vai nenhum ufanismo negocial. Isso aqui não vou falar como alguns autores falam numa marcha triunfal do plea bargain, etc. Mas é uma necessidade. Todos nós que trabalhamos com a justiça criminal sabemos disso. Imagine que alguém virasse e falasse, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as defensorias públicas têm um budget ilimitado. Vão poder contratar quantos procuradores quiserem, quantos juízes quiserem, quantos defensores quiserem, escrivães, etc. A pergunta é, daríamos conta do volume de processo que temos com essa sobrecriminalização, com a quantidade de infrações administrativas, etc.,
que viraram crime, para, em todos os casos, eu investigar, denunciar, produzir prova, punir, recorrer, etc. Não, nós sabemos que não. Então, a questão é, nós temos que encontrar um mix adequado de casos que serão resolvidos por justiça negocial e casos que não serão resolvidos. Seja porque não sai o acordo, seja que por causa de sua gravidade, características do crime, etc., não poderão ser resolvidos pela justiça negocial. Acho que eu cobri todas as suas perguntas iniciais. Não sei se esqueci alguma, se eu esqueci, fique à vontade. Não, perfeito, professor. Eu acho que está mais que esclarecido aqui. É isso aí, a virtude está sempre no meio, né? A gente encontrar o meio do caminho para seguir. Eu depois tenho uma outra questão e mais um comentário sobre a questão dos standards ali, mas eu vou deixar para a segunda parte para a gente ouvir o Frederico, o professor Frederico também, e a gente faz uma última rodada depois para fechar a nossa live aqui. Então, obrigado, professor, excelente exposição, como sempre, e eu já passo, então, as questões direcionadas para o Frederico, que, como bem lembrado pelo professor Gustavo Badaró, tem um livro de colaboração intitulado Delação Premiada, que é super festejado no meio acadêmico e também no Supremo Tribunal Federal, com várias citações. Então, o Frederico é um dos grandes especialistas no tema da colaboração. E o artigo que ele escreveu na nossa coletânea é sobre justiça negocial, colaboração premiada e boa-fé objetiva. Se a gente for pegar a Lei 2.850, ela tem duas referências lá, textuais, à boa-fé, né? E Frederico foi muito além dessas referências, obviamente, e trabalhou a questão das repercussões dos deveres anexos da boa-fé no âmbito da colaboração premiada. E aí eu queria perguntar para o Frederico, uma pergunta mais geral, assim, qual é o papel de aplicação da boa-fé objetiva no âmbito da colaboração premiada e qual é a importância da boa-fé objetiva e os deveres anexos de conduta, né, que são gerados dela no contexto da colaboração. E aí, em todas as fases da colaboração premiada, né, negociação, fase de cumprimento e de conclusão dos efeitos. E eu vou só pegar alguns exemplos, assim, para o Frederico destrinchar, que ele trata, né, no artigo dele. Por exemplo, fé objetiva. E a possibilidade de impugnação do acordo, da homologação do acordo ou do próprio negócio, né? Qual é a repercussão disso? Do venire contra factum próprio e a possibilidade de homologação do acordo. Com relação à reserva mental e o dever de boa-fé, quais são os limites? Há um dever de colaboração integral desde da fase preliminar, lá das negociações, o colaborador ele pode mentir. Qual é a calibragem que a gente pode fazer a partir da boa-fé, ou dos deveres anexos da boa-fé? Na conclusão do acordo, o MP ele tem um dever de cooperação para o adimplemento contratual, a gente poderia extrair isso da boa-fé objetiva. E uma última questão que eu achei bastante interessante, que o Frederico enuncia no artigo, ele vai poder aprofundar agora, dos impactos dos deveres da boa-fé na postura da acusação quanto ao cumprimento ou não do acordo. E aí tem aquela máxima da preservação da utilidade dos negócios jurídicos ou do adimplemento substancial, né? A gente poderia pensar nessa lógica de aplicação também no âmbito da colaboração premiada. Então, queria te agradecer, Frederico, a aceitação por ter participado do livro, por estar aqui conosco também, e te passar a palavra para destrinchar um pouquinho o teu artigo. Obrigado, Luísa. A honra, a satisfação é toda minha de estar aqui, de ter essa oportunidade de falar, de ouvi-los, de ouvir o professor Badaró, né, uma referência para todos nós. Eu acho que a gente nem precisa mais fazer a referência elogiosa ao Badaró, porque o nome dele, a obra dele, a produção dele, o trabalho dele como professor, a gente já sabe, todos sabemos da qualidade dele, da referência que ele é para todos nós. Eu queria agradecer também o Daniel, né, Luiz Felipe, você, o Ronaldo, né, pelo convite para participar do livro. A obra ficou sensacional, muito boa mesmo, né? Dá para ver que houve um cuidado muito grande na montagem do livro,
né, a começar pelo professor homenageado, né, o professor Scarranci, quer dizer, a obra já, né, na montagem dela, já se sentia que seria muito boa. Quando eu recebi e olhei os artigos, a qualidade do trabalho, realmente deu para ver que a honra é minha, né, de ter podido participar dessa obra, de ter colaborado um pouco. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, parabéns a vocês pelo zelo, né, e de trazer mais essa contribuição tão importante de um tema ainda novo, né, a justiça consensual. Ela é um tema ainda novo, num aspecto geral. Mas falando de processo penal, de sistema de justiça penal, é mais novo ainda, é mais recente ainda, né? O Daniel estava falando ali, antes, que o professor Scarranci, lá quando ele lançou os primeiros estudos, houve um impacto, uma reação de surpresa, quase de uma estupefação com essa inclusão de acordos de negociação no processo penal. Eu diria, Daniel, que isso, em boa parte, ainda tem, não são antigos os livros, e tem vários, que tratam a colaboração premiada quase como um monstro de 7 cabeças, né? O professor Badaró estava falando ali. Parece que a gente tinha um processo penal que funcionava maravilhosamente bem, né, que tudo levava a uma conclusão num prazo razoável, com correto esclarecimento dos fatos, tudo de acordo, e a colaboração premiada veio para bagunçar isso tudo, e a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o processo penal tem problemas, né, o tradicional processo penal epistêmico, né, de contraditório, ele tem problemas, e muitos, e vários dos meios de prova tradicionalmente utilizados no processo penal, eles têm também muitos problemas e questões importantes de aplicação prática, que geram um desvio também por uma distorção prática na utilização deles no processo. Tanto que é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, né, não só com um apuro na nossa produção acadêmica, como também fazer com que o que se produz na academia de qualidade seja inserido, seja utilizado na prática do dia a dia dos tribunais, né? Porque senão a gente fica aqui falando, parece que a gente está falando do sexo dos anjos, de uma montagem, uma correção sistêmica, e quando a gente vai para o dia a dia da prática nossa, a gente muitas vezes não vê isso se aplicando, não vê isso sendo considerado. E mais que isso, às vezes vê uma condução da justiça penal muito intuitiva em cima daquilo que o jurista acha que tem que ser, né? Sem levar em consideração toda uma produção que tem, toda uma experiência que se tem, toda uma prática que se tem. Então eu acho que esses momentos aqui para a gente conversar um pouco é importante. E é importante a gente falar um pouco da boa-fé objetiva na colaboração premiada, da boa-fé objetiva nos negócios processuais. Algo também que até pouco tempo atrás, né, pareceria tão estranho a gente fazer uma reunião, um encontro aqui, para a gente conversar sobre boa-fé objetiva nos negócios jurídicos processuais no processo penal. Se eu ouvisse essa frase há 10 anos atrás, eu ia dizer, não, os caras enlouqueceram, alguma coisa eles estão usando, seja de que forma, para vir com um discurso desse. E a gente sabe, hoje, né, do modo como estão as coisas, que esse debate, essa questão é fundamental. E o que a boa-fé traz, né, Luiz, de importante, qual o seu papel na colaboração premiada e nos negócios jurídicos em geral? Fundamentalmente, em resumo, um grande resumo, ela estabelece regras, parâmetros de conduta, de comportamento por sujeitos processuais que vão manejar, utilizar a colaboração premiada. A grande questão é essa. E por que é tão importante esse passo além trazido pela boa-fé? Porque antes, até pouco tempo, até ontem, talvez até hoje,
porque não houve ainda uma recepção plena da exigência de boa-fé nas práticas processuais penais. A gente sabe disso. Um instituto que não está só referido agora na 12.850. A boa-fé, primeiro, é fundamento dos negócios jurídicos, né? Se a gente for para o direito civil, para o processo civil, a gente vai ver que, na premissa, quando começa a se falar de negócio jurídico, de contrato, de acordo, entra em campo a boa-fé objetiva, como uma regra de comportamento e de conduta que gera deveres concretos para quem participa desse acordo e que o descumprimento dessas regras de conduta traz também consequências importantes. A gente tem também uma analogia que a gente pode se fazer com as regras aplicáveis aos contratos em geral, mas também com a própria disciplina do CPC. Está lá no artigo 5º do CPC o dever de boa-fé objetiva para todos que participam da relação processual. Obviamente que isso tem que ser transposto para o processo penal, não só por nossos negócios jurídicos processuais, mas para toda a atuação de acusação, né, e de réu ao longo da instrução. O que a boa-fé traz, assim, que eu acho fundamental? Ela retira um aspecto delicado, uma censura que é sempre complicada, que é de analisar a boa-fé subjetiva, que é de analisar o bom propósito, se os sujeitos estão atuando de acordo com uma boa crença, né, com um intento de não prejudicar. Isso é complicado, isso é muito tênue, e isso traz dificuldades até de provar. Como é que eu vou provar um ânimos, né, de lesar, de causar prejuízo, ou de não se compor, né, de não agir de acordo com um elemento subjetivo que deveria impulsionar? Isso é complicado. E quando a boa-fé objetiva ela entra, ela retira isso tudo. E eu olho o comportamento externalizado. Ponto final. Não me interessa se aquele comportamento foi impulsionado por um ânimos ruim. Não importa isso. Importa que aquele comportamento ele está em desacordo ou ele descumpre regras de conduta aplicáveis. E, em geral, né, a boa-fé objetiva é uma cláusula geral do ordenamento jurídico, e ela agora, com a 12.850, ela passou a estar incluída, inserida positivamente, expressamente na disciplina dos contratos. Não seria necessário, né, pelos fundamentos que eu já mencionei rapidamente, quer dizer, é um princípio geral, e a gente tenta aqui também a analogia, mas eu acho importante também o legislador inserir isso de maneira positiva e formal, para que a gente tenha um cuidado também de construir isso, que é uma construção no processo, no dia a dia, mas é uma construção nossa também, de sistematizar isso e de trazer um rol de condutas, de regras de comportamento que devem ser observadas pelos sujeitos que participam da colaboração. Luiz, a gente não tem como, quer dizer, é óbvio que é uma pretensão que passa muito longe, indicar um rol completo, exaustivo, fechado, de imposições de comportamentos decorrentes da boa-fé. Isso aí é muito claro, isso o direito civil já diz há muito tempo, o processo civil que trabalha mais com isso, com esse tema, também já fala há bastante tempo, e muitas vezes, só analisando o caso concreto, a situação concreta e os comportamentos externalizados, é que vai se conseguir se apreciar se houve ou não o descumprimento das regras de conduta atinentes à boa-fé. Então, o resumo dessa primeira questão é: ao trabalharmos com boa-fé objetiva, a gente retira a necessidade de fazer questionamentos sobre boa-fé subjetiva. E aí vem as questões pontuais colocadas, porque a boa-fé ela vai
incidir em todas as fases do acordo de colaboração, né? Inclusive não só da formalização do acordo, como do cumprimento do acordo e depois no momento de conclusão, na fase final, né, que o Badaró falou bastante ali também, que é do negócio de observar, né, se foram cumpridos ou não os deveres impostos, assumidos pelo colaborador ao estabelecer este acordo. E aí a gente tem questões assim muito claras que a gente pode trazer, que são acordo de colaboração em um dia, e no dia seguinte, né, na manhã seguinte, ele entra com uma medida impugnando cláusula deste acordo de colaboração, porque ele não considera mais que seja adequada à sua condição, à sua situação. E aqui eu, desde logo, faço a ressalva relativamente ao que eu vou acrescentar, porque eu concordo inteiramente com o Badaró. É claro que há situações limite, é claro que há situações de distorção, né, de uma flagrante ilegalidade, em que não pode se retirar do colaborador a possibilidade de, no dia seguinte, impugnar o acordo que ele assinou ontem. O Badaró trouxe exemplos ali, me reporto aos exemplos dele. Mas, no geral das situações, né, no comum das situações, não é isso que se tem. E eu vou trabalhar aqui com o normal. Né? Não é uma cláusula que aplicou uma medida absurda, exacerbada, que viola, inclusive, a dignidade do colaborador. Não. Situação normal de cláusulas discutidas muitas vezes ao longo de meses, com concessões mútuas, chega-se num consenso e logo em seguida o colaborador vem impugnar essa cláusula. E aí, claro que vem, e nós temos que reconhecer, uma parcela importante da doutrina que entende legítima a postura do colaborador de impugnar o acordo e não leva em consideração, ou não acha, ou não considera que prepondere aqui essa imposição do não venire contra facto. E a minha contradição, e por isso que eu entendo que deva-se restringir essa possibilidade de impugnação de cláusulas do acordo, é além do princípio do non venire contra factum próprio, que é uma projeção da boa-fé. É mais que isso. É uma questão de obrigatoriedade dos contratos, de execução, de cumprimento de contrato feito, formulado, concluído. E aqui a doutrina, melhor doutrina que fala de boa-fé, a gente pode falar da professora Judite, ela refere, quando o contrato está feito, concretizado, não precisa nem mais falar de non venire. Fala-se em obrigatoriedade do contrato, em cumprimento do contrato. Porque esse contrato tem o quê? Um investimento de confiança, que seria uma projeção da boa-fé objetiva, a preservar as justas expectativas e o investimento de confiança. Mas aqui decorre diretamente da conclusão do contrato, do pacto formulado. Esse contrato, qual a finalidade dele? Qual o fim dele? É um ato de planejamento do futuro. É isso que se faz no contrato. Se formaliza o planejamento do futuro com base nos interesses, no consenso. Então, não é razoável, me parece, dentro desse quadro, admitir que no dia seguinte ele possa impugnar cláusulas do acordo. Aí me perguntam, vem a pergunta sempre, tá, e o parágrafo 7º-B do artigo 4º da 12.850? Parágrafo 7º-B do artigo 4º da 12.850. Que ele admite, ele diz que são nulas cláusulas que estipulem a impossibilidade de o colaborador impugnar a decisão homologatória do julgador. Tema que o Badaró estava falando e falando muito bem. Não vou entrar na questão da decisão homologatória. Mas vejam bem, aqui, começar pela interpretação literal. O que o artigo diz? Impugnar
a decisão homologatória. O parágrafo 7º-B não fala em impugnar cláusula do acordo por ele assinado ontem. Aqui já tem que se fazer já uma distinção, inclusive terminológica. E, além disso, que é superável, a gente sabe, né? Sabemos muito bem que o legislador se equivoca, diz além do que queria e muitas vezes também diz menos do que deveria. Quer dizer, há tecnia na formação. Mas aqui não me parece ser o caso, por toda essa fundamentação que eu falei há pouco, a respeito da boa-fé objetiva e de premissa do contrato, que é cumprir o contrato. Repito, a não ser em situações, como o Badaró mesmo disse, numa situação absolutamente excepcional, inclusive de violação flagrante de princípios básicos da Constituição, no mais das vezes, na grande maioria das situações, não é admissível impugnar a cláusula do acordo. Mas a decisão homologatória, sim, me parece que não pode haver uma restrição de recurso, de impugnação. Primeiro e antes de tudo, porque há quem entenda, não é o meu caso, acredito que não é o caso do Badaró, depois até queria ouvi-lo, mas há quem entenda, contrariamente ao que eu penso, de que o juiz pode glosar cláusulas específicas do acordo ao homologar. Além disso, que o juiz se discorda de alguma cláusula do acordo, ele tem que devolver para as partes. Porque o acordo é indivisível. Ou ele homologa, ou ele não homologa e devolve. Mas há quem entenda, e isso se faz muitas vezes no dia a dia, que é de glosar uma cláusula. Não, o acordo está muito bem, está muito bom, está perfeito, mas tem uma cláusula aqui que eu considero ilegal, gloso, retiro e homologo. Obviamente que aqui não pode se aplicar uma eventual cláusula desse acordo que fale que há uma impossibilidade de impugnar a decisão homologatória. Não pode se retirar o direito ao recurso, isso é básico, e aqui o juiz teve uma decisão que alterou o que estava previsto no acordo e alterou também, inclusive, em relação à minha interpretação da lei, que é acordo é indivisível, juiz homologa ou não. Então, fechando aqui, tentando compatibilizar a leitura do parágrafo 7º-B do artigo 4º, é de que sim, não se pode, não é possível, não é cabível impugnar cláusulas do acordo, a não ser em situações muito excepcionais. No entanto, a decisão homologatória pode sim ser objeto de impugnação, sobretudo nos casos em que o juiz altere, modifique alguma destas cláusulas. Eu vou devolver a palavra, Luiz, até para a gente também continuar com o debate, para a gente ouvir mais o Badaró, e depois eu sei que tem mais um ou dois pontos que eu não abordei, depois, se der tempo, eu falo mais alguma coisa. Perfeito. Eu só queria consultar o Daniel aqui por questão do tempo da live, né, Daniel? Eu acho que pode passar um pouquinho, não sei quanto exatamente. A gente já tá com mais de 1 hora, Luiz, e eu fico com receio do Instagram derrubar, mas eu acho que ainda dá tempo de abordar em 5 minutos alguma coisa. Tá, A gente já está com então. mais... Tem 1 hora, já tem 1h08 aqui, 1h10, na realidade. Tá. Perfeito. Vou passar então a palavra ao professor Gustavo para fazer as considerações sobre o que o Frederico falou, se o professor quiser, assim quiser. Só a questão do standard de prova ali, eu não vou me alongar aqui, né? Mas, professor, eu concordo que digamos assim, o escrutínio que o juiz deve fazer no âmbito da homologação do acordo deve ser um escrutínio bastante baixo. Eu não sei se seria mais uma elucubração teórica ou não, mas a gente não deveria exigir alguma base factual mínima para que o acordo fosse homologado, até porque a gente sabe a repercussão do acordo, né? A gente sabe que muitas vezes tem o texto seguinte ao meu ali, que foi traduzido por mim e pelo Daniel, de por que os inocentes celebram acordos com reconhecimento de culpa, né? Do professor Gascon Schaust, que a gente traduziu, é um texto que tem vários apontamentos nesse sentido, que tem algum sentido, tem alguns fundamentos pelos quais um inocente celebraria um acordo. Será que a gente não deveria exigir algum estándar de prova mínimo? Claro que um estándar rebaixado, eu pensei num estándar parecido com para instaurar uma investigação, que é um estándar super baixo,
né? Na linha, eu acho que mais ou menos do que o professor referiu. E aí, só que a gente exigindo um standard de prova baixo, a gente exigiria que o juiz fundamentasse a respeito disso também, me parece. Então, assim, sendo muito breve, eu coloquei isso no texto que eu escrevi nesse livro, tentei até criar um standard para início da investigação mais objetivo, assim. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha. Teria alguns argumentos de reforço da necessidade da gente verificar uma base factual mínima, até se a gente for olhar para os Estados Unidos e mesmo para a Itália, que são 2 países que eu dei uma olhada, eles exigem. Claro que os Estados Unidos têm peculiaridades, porque não é exatamente a mesma coisa que a gente está falando aqui. E lá se faz uma crítica dizendo, olha, os juízes não fazem esse escrutínio quando vão homologar. Geralmente passa, assim, a boiada. Então, eu acho que isso também seria uma resposta a várias críticas que se faz ao acordo de colaboração, que se diz, muitas vezes o acordo é vazio e não tem tanta base. Eu acho que se a gente exigisse uma base factual mínima, a gente conseguiria evitar isso. Não sei se seria uma coisa muito mais no plano teórico do que prático, um standard de prova muito baixo, mas eu vejo, assim, como o benefício é de que o juiz teria que fundamentar a respeito disso. Então, com essas breves palavras, até para a gente não passar muito nosso tempo, eu passo a palavra ao professor Gustavo. Eu acho que está sem o som, professor. Eu li teu artigo, eu conheço a tua posição, eu li também o artigo que você menciona, e claro que há fundamentos para um acordo falso, embora nós devamos separar bem o que é o acordo da pessoa que simplesmente assume uma pena para ela própria, e esse me parece que tem que ter um controle mais efetivo, do acordo de colaboração. Até porque daí eu teria que começar a criar subclasses. Qual é o estándar que eu vou exigir em relação ao colaborador do que ele fala de si próprio? Qual é o estándar que eu vou exigir do que o colaborador fala em relação ao terceiro? Quase como uma dupla justa causa, uma justa causa para si e uma justa causa para os delatados. Quer dizer, me parece algo complicado. Embora eu entenda a importância disso. E também o estándar para iniciar uma investigação, como você mesmo colocou, normalmente é um estándar muito rebaixado. E talvez seria melhor a gente pensar em como desenvolver um outro mecanismo de controle. Talvez mecanismos a posteriores, accountability dos acordos, quais que são mal feitos, quais que acabam sendo bem feitos. E nós não podemos esquecer que nesses outros locais nós temos também uma responsabilidade pessoal, deontológica, muito maior dos sujeitos. E lá, se eu fizer um mau acordo, aquilo vai ter repercussões sérias para mim. Então, eu comungo da sua preocupação, só diria que eu tenho dúvida se estabelecer um estándar seria o melhor mecanismo ou se não seria difícil de estabelecer e pouco efetivo na prática. Estou completando e parabenizando o Frederico, eu concordo com ele, nós vamos ter tempo, mas é importante que nós distingamos, né, Frederico, o que é a impugnação do ato homologatório do que é a impugnação do conteúdo do acordo. Né? O que a lei fala é da impugnação do ato homologatório. É verdade que eu posso ter vícios do próprio conteúdo do acordo, vícios de vontade, etc., mas aí eu, pelo menos no meu artigo, defendo que aí seria a ação anulatória, que hoje o próprio Código de Processo Civil prevê, afastando aquela discussão se cabia rescisória, se cabia ação anulatória. Hoje o tema foi pacificado. Mas aí é para atacar e também aqueles vícios específicos que autorizam a anulação. Né? Não pode ser, não quero mais brincar dessa maneira. Fazendo um paralelo de novo, ainda que grosseiro, uma coisa é eu falar, não quero mais continuar casado, vou pedir o meu divórcio. Outra coisa é falar, não, eu quero anular o meu casamento porque, poxa, minha esposa tá chata. Bom, se a esposa tá chata, isso não é fundamento para anular o casamento. Não é erro essencial quanto à pessoa. Então, é preciso trabalhar com essas categorias, mas eu estou com você. E lembro mais, a boa-fé objetiva está na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Também, né? Além da aplicação do Código de Processo Civil, isso tem um potencial enorme, inclusive no processo conflitivo. Né? Pensar no Ministério Público como instituição una, o Ministério Público vai lá, pede manifesto pela absolvição, o juiz vai lá, absolve, depois o Ministério Público vai lá e condena daquela absolvição. Como você disse, não é perguntar se ele está de boa fé, má fé, se ele queria... Não, isso é um comportamento absolutamente contraditório. Você tem a oportunidade de pedir absolvição ou não, de apelar ou não, mas se você manifesta pela absolvição, como é que depois você apela? Então, parabenizo você pelo artigo e acho que a boa-fé objetiva tem também um grande campo a ser explorado no processo penal, e não só no processo penal negocial, embora, obviamente, lá ele seja o mais vamos dizer,
uma via muito mais ampla para ela produzir fruto. Obrigado, professor. Será que dá para o Frederico fazer... Frederico, passo a palavra para ti para fazer as considerações finais. Aí. Eu acho que dá mais uns 5 minutos aí. Vamos levando mais um pouquinho. Tentar. Se a gente cair aqui, o pessoal sabe que nos cortaram, né? Nos cortaram as pernas e encerrado está. Eu vou tentar ser bem breve, porque o Luiz, ele levantou uma questão, eu acho bem interessante, assim, das reservas mentais, né? Sobretudo a conduta do colaborador e do advogado no processo de negociação. Porque a gente tem uma exigência da lei, em vários artigos da lei, eu não vou mencionar aqui para a gente não perder tempo, em que ele exige que o colaborador ele revele os fatos dos quais ele participou e que tenham relação direta com os fatos investigados. Né? Aqui tem uma questão de pertinência de relato que limita a exigência de relato do colaborador. É outra questão. Especificamente sobre as reservas mentais, é porque o que se tem? Parágrafo 17 do artigo 4º. É uma consequência da lei. Aqui tem boa-fé objetiva, mas tem lei expressa também. Se ele descumprir o dever de relato, ele descumpriu o acordo. Vamos discutir as consequências disso, é outra questão. Mas ele descumpriu o acordo se ele não revelar todos os fatos que ele deveria. Aí a gente entra nisso e joga lá para a fase de negociação, né, em que começa a se debater, a se discutir como que vai ser feito esse acordo. Ou seja, o que o colaborador tem que revelar e, a partir disso, quais os benefícios que ele vai receber. É um dever informativo. Aqui, o problema está no seguinte, a gente não pode exigir do colaborador, nessa fase inicial, até por uma estratégia de negociação, que ele conte tudo. Eu não posso botar esse dever de relato já na fase de negociação, na condução da fase de negociação. A gente sabe que tem uma necessidade de apresentar progressivamente os fatos, né, para ir ganhando campo, ou seja, para ir buscando um acordo mais vantajoso possível para o cliente. E, ao mesmo tempo, óbvio que tem que preservar a posição jurídica do colaborador. Porque a gente sabe que, se não tiver o acordo, quanto menos se entregar para a acusação, melhor é para o exercício defensivo. Porque algo se entrega quando se negocia, e isso pode ser a ponta de um novelo que vai permitir o Ministério Público desenrolar. Isso é natural dos acordos de colaboração. As pessoas às vezes perguntam, mas na negociação algo eu vou auxiliar o Ministério Público. É provável que sim. É um ônus do acordo. Ninguém disse que não. Claro que quando está se negociando e tem que vir os anexos e contar fatos para buscar o acordo, isso vai estar indicando algo. O que eu não posso é exigir que nesse processo de discussão eu tenha de ele revelar tudo no início. Ele vai negociando com esse cuidado, preservando a posição e tentando ganhar terreno para obter, ao final, o benefício maior possível. Formalizado o acordo, na minha visão, aí entra de forma integral a questão da reserva mental. Porque se ele omitir fatos, mesmo que tenha sido parte de uma estratégia de negociação, se ele concretizou o acordo e omitiu fatos, isso vai levar ao parágrafo 17 do artigo 4º, que fala em descumprimento. Isso vai ter consequências e podem ser consequências graves. É uma outra questão. Mas a partir daqui, da conclusão do acordo, dever de informação, dever de cooperação, dever de lealdade, dever de confiança e imposição da lei. Ele tem que revelar todos os fatos. Aqui não tem mais uma questão de estratégia de negociação, de preservar a posição. Aqueles fatos que digam respeito diretamente à apuração, ele tem que revelar. É isso que a lei impõe e é isso que um dever de boa-fé exige. Mesmo que não tivesse a lei, a boa-fé diz: aquelas informações que possam alterar materialmente o conteúdo do contrato, ou que possam fazer com que o outro contratante não contrate,
sabendo da informação, elas têm que ser reveladas, sob pena de descumprir a boa-fé objetiva. Então aqui se aplica isso inteiramente, porque é óbvio que a omissão de fatos, de dados importantes, terá influído no conteúdo do contrato, ou poderia ter levado a que o contrato não fosse feito. Então, aqui na concretização tem-se uma reserva mental que pode levar ao descumprimento, ser omitida. Resumindo tudo, lá na fase de negociação, estratégia permite a apresentação progressiva dos fatos para ir ganhando terreno. Concretizou o negócio, a partir dali incide plenamente esse dever decorrente de não se deixar reserva mental que teria alterado o conteúdo ou a própria realização do contrato. Perfeito, muito obrigado. Então, acho que a gente já passamos da nossa hora. Eu queria agradecer muito o professor Gustavo Badaró, o Frederico. Excelentes exposições, eu sempre aprendo muito. E agradecer a todo mundo que teve com a gente. Vi vários que entraram aí, vários colegas, o Vladimir Aras e vários colegas aqui do Sul também, o professor Rogério Sanches e vários outros. Então, queria agradecer a parceria ao Daniel e passo a palavra para ele para que faça o nosso encerramento. Bom, Luiz, eu gostaria de agradecer também a você pela condução dos trabalhos. As discussões foram riquíssimas, foram excelentes. Eu agradeço ao professor Gustavo Badaró, ao professor Frederico Valdez, em nome do Instituto de Direito e Inovação, do IDI. Eu teria até uma pergunta a fazer ao professor Gustavo, mas era muito mais relacionada aos elementos de corroboração. Acho que dá para a gente deixar para uma outra discussão, professor, a questão relacionada à natureza jurídica da colaboração premiada, se é um meio de obtenção de prova, se seria um meio de prova. E daí nós teríamos consequências até relacionadas à possibilidade de utilização de elementos periféricos como elemento de corroboração, utilizando a narrativa do colaborador como um elemento de prova especificamente, e que pode ser levado a partir de elementos periféricos, ou não, né? Ou se os elementos eles deveriam ser exclusivamente voltados diretamente para o enunciado fático a partir da colaboração como meio de obtenção de prova. Mas isso vamos deixar para a próxima, e já ficam convidados aí o professor Badaró e o professor Frederico para uma próxima discussão, para a gente entrar em outras questões relacionadas à colaboração premiada. A live ela ficará gravada no perfil do IDI no Instagram, ficará também no canal do IDI no YouTube, e nós teremos na próxima semana, quarta-feira, a última live, que seria de lançamento do livro Justiça Consensual. Essa última live ela será sobre acordos de não persecução civis, os acordos de não persecução civis. Exatamente, Frederico, nós estamos aí com a obra em mãos. E essa live, ela será a última live de lançamento e terá a participação do colega Ronaldo Queiroz, que foi um dos co-coordenadores do livro, como mediador, e a participação de mais dois autores, mais dois colaboradores, que é a colega Beatriz Oliveira, promotora de justiça aqui em São Paulo, e o colega José Roberto Pimenta, procurador regional da República, também aqui em São Paulo, foram colaboradores do livro e irão discutir sobre os acordos de não persecução na seara civil. Agradeço imensamente mais uma vez e passo para vocês assim um minutinho, acho que ainda dá, se cair não tem problema, a gente já encerramos as discussões, mas passo um minutinho para as despedidas finais. Luiz. Não, da minha parte, só tenho a agradecer, foi realmente sensacional, são dois conhecedores assim profundos do tema, então não podia ser diferente, o aprendizado foi sempre e foi excepcional. Muito obrigado a todos. Passo a palavra então ao professor Gustavo primeiro e depois ao Frederico, só para darem o último tchau aí e a gente fecha. Agradecer a todos, Luiz, Daniel, Frederico e todos os que nos prestigiaram aqui com a sua audiência. Dizer que é uma felicidade participar desse evento e comungando com o que o Frederico falou, o que a gente precisa cada vez mais de uma integração entre doutrina e prática, entre a academia e os tribunais. Nenhuma doutrina soberba que diz que não se preocupa com a prática, porque é ela que tem os fundamentos
precisos do que é o certo, independentemente de como as coisas ocorrem, nem uma prática que ignore a doutrina e que ache que ela é bastante em si. Os dois só têm a perder isolados e os dois podem ganhar muito conversando um com o outro. E eu gosto de eventos como esse, em que dialogar, independente dos profissionais de cada um. Eu sou advogado, Daniel e são do Ministério Público, o Frederico é juiz, quando vemos que todos estão imbuídos de buscar o que é melhor para o processo penal, independentemente de posições profissionais ou outros interesses. Fico muito feliz de participar em eventos como esse e parabenizo a todos. Muito obrigado. Eu vou entrar já direto, porque eu vou fazer uma aqui que vocês não precisavam ouvir, mas a minha colaboração na obra foi premiada com a oportunidade de participar dessa live hoje. Essa foi legal, hein, Luiz? Mas assim, só para ratificar o que o Badaró falou, eu acho que a gente reunir quem labuta em áreas diferentes é essencial, gente. É um pedido que eu vou deixar aqui para quem está nos assistindo. A gente sabe, nós todos sabemos que a gente vai no evento de uma determinada categoria, grande parte, se não todos os palestrantes são daquela categoria. Ou a gente vai num outro e praticamente todos os palestrantes têm a mesma linha de pensamento. A gente tem que diversificar, fazer mais heterogêneo, se ouvir, falar e ouvir os outros, mesmo que venham a discordar. Então, parabéns a vocês por terem estruturado dessa forma, em que a gente pretende, né, cada um com a sua carreira, com as suas funções, consegue sentar aqui um pouco, bater um papo, se ouvir e tal. Isso é muito bom. Abração, obrigado mesmo. Obrigado, gente. Até a próxima, então. Obrigado.